Hoje a gente vai analisar um caso que começa com uma história, mas que termina com outra completamente diferente, graças às evidências digitais. Vamos mergulhar na investigação sobre a morte da policial militar Gisele Santana e entender como o celular dela praticamente reescreveu todo o caso. Olha, a primeira notícia que saiu, a versão oficial, foi bem direta e trágica. A morte de Gisele Santana, policial militar, foi registrada como suicídio. Ponto. Era essa a história inicial, o ponto de partida para tudo. Só que no meio de toda essa dor e das perguntas sem resposta, tinha um objeto, uma peça de tecnologia que guardava segredos que podiam virar essa história de cabeça para baixo. A chave para entender o que realmente aconteceu estava ali, no celular da Gisele. Então, o que foi que acharam de tão importante nesse celular? A perícia forense no aparelho não só encontrou informações, ela na verdade revelou uma história totalmente diferente daquela que tinha sido contada. E o ponto de virada foi esse aqui. Os peritos conseguiram recuperar mensagens que tinham sido apagadas de propósito, conversas importantes dos dias bem próximos à morte dela. E foi esse o primeiro fio da meada que começou a desfazer toda a narrativa oficial. E qual foi a primeira grande bomba que apareceu nessas mensagens recuperadas? Foi uma contradição gigantesca com o que o marido da Gisele, o tenente-coronel Geraldo Leite, tinha dito no depoimento dele. A contradição era gritante. De um lado, o marido alegando que ele queria o divórcio. Do outro, as palavras da própria Gisele, recuperadas do celular. Quero me separar. Não consigo mais confiar em você. Essa diferença absurda mudou completamente o rumo da investigação. Tá. E qual era o motivo desse pedido de divórcio da parte dela? As mensagens deixavam isso bem claro, de uma forma até dolorosa. Gisele falava sobre ter descoberto uma suposta traição e de como a confiança no relacionamento tinha simplesmente acabado. Mas talvez a frase mais forte, a declaração mais definitiva de Gisele tenha sido essa aqui: quero me separar. Vou ser ex, não corna. São palavras muito firmes, né? De alguém que está tomando uma decisão e não de alguém no ato de desespero. Mas a perícia foi além e revelou que os problemas não eram só sobre essa suposta traição. O celular da Gisele, na verdade, começou a pintar o quadro de um padrão de comportamento controlador, que ia muito além de uma única briga. Nas conversas, Gisele contava, por exemplo, que o marido ficava de olho nas redes sociais dela, chegando ao ponto de apagar perfis de homens das contas dela. E não parava por aí. Ela também relatava que sofreu uma pressão constante para largar a carreira dela na polícia. Ou seja, o que os investigadores estavam vendo ali não era uma briga pontual que terminou de forma trágica. As evidências digitais sugeriam um histórico, uma situação de controle, que vinha piorando com o tempo, sabe? Isso criava um contexto muito mais complexo e, claro, preocupante. E agora a gente chega no ponto que é talvez o mais alarmante de toda essa perícia digital. O que aconteceu nos momentos cruciais depois que o tiro foi disparado? A perícia conseguiu montar uma linha do tempo que é, no mínimo, perturbadora. Primeiro o disparo acontece. Segundo os laudos, Gisele ainda estava viva nesse momento. Mas a ação seguinte que foi registrada não foi ligar para a emergência, foi acessar e manipular o celular dela. Só depois disso tudo é que o socorro foi chamado. Isso tem um nome técnico, tá? A perícia chama de limpeza digital. E o laudo foi bem claro ao apontar que o celular da Gisele passou exatamente por esse processo, com registro de conteúdo sendo apagado naquele intervalo de tempo super crítico. Para os investigadores, a leitura disso é bem direta. Essa tal limpeza sugere uma tentativa de controlar a narrativa dos fatos, de apagar a história real para talvez construir uma outra versão que batesse com a tese de suicídio. Com todas essas peças do quebra-cabeça digital se encaixando, a investigação deu uma guinada de 180 graus. E uma nova tese, muito mais grave, começou a ser construída a partir daí. Essa reviravolta no caso fica muito clara aqui, né? A versão de suicídio por desespero foi totalmente confrontada pela descoberta de que era Gisele quem queria o divórcio. A ideia de um ato repentino, uma tragédia isolada, foi substituída pela evidência de um padrão de controle que só aumentava. E a história de que não havia suspeita de crime caiu por terra com a prova de que o celular foi manipulado. E qual foi o resultado prático disso tudo? A polícia passou a investigar o caso não mais como suicídio, mas sim como um possível feminicídio. E com um agravante de fraude processual por essa tentativa de alterar a cena do crime digital. É importante a gente registrar aqui que a defesa do tenente-coronel já informou que ele só vai se manifestar nos autos do processo, o que é um direito legal de defesa dele.
E esse caso todo deixa uma reflexão bem forte no ar, né? Nessa nossa era em que cada passo que a gente dá deixa um rastro digital, será que é realmente possível apagar a verdade por completo? Ou será que os nossos aparelhos vão guardar para sempre um eco do que de fato aconteceu? A história da morte da policial militar Gisele Santana, a princípio, parecia uma tragédia bem definida: suicídio. Foi isso que foi registrado. Só que essa narrativa, ela começou a ruir no momento em que os peritos botaram a mão no celular dela. Porque o que eles acharam ali, no fundo, em dados que tinham sido apagados, nossa, não só virou a investigação de cabeça para baixo, como deu uma voz para a própria vítima, uma voz que ninguém imaginava que ainda podia ser ouvida. E é aqui que está o nó da questão, o ponto central de toda essa reviravolta. De um lado, a gente tem a versão do marido, o tenente-coronel Geraldo Leite Rosa Neto. Ele dizia que ele que queria a separação. Do outro lado, vem a verdade digital, recuperada do celular da Gisele. Era ela quem estava colocando um ponto final na relação. Essa contradição, logo de cara, foi a primeira peça do quebra-cabeça que levou a polícia a questionar absolutamente tudo. Então, a primeira versão dos fatos, aquela que o marido sustentou, era de que a Gisele tinha tirado a própria vida. E foi essa história que veio a público, sabe? Pintando um quadro de desespero que, como a gente vai ver, contrastava e muito com as mensagens que ela estava mandando um pouquinho antes de morrer. Bom, é aqui que a tecnologia forense entra em cena e muda completamente o jogo. A análise do celular da Gisele se tornou o verdadeiro ponto de virada. O momento em que uma conversa que alguém tentou com todas as forças apagar para sempre veio à luz. A perícia conseguiu fazer uma coisa que parecia impossível: extrair dados que tinham sido intencionalmente deletados. E essas mensagens, trocadas justamente no dia anterior ao crime, continham a chave para entender o que de fato estava acontecendo entre o casal. O que será que a Gisele estava dizendo nessas últimas horas? E aquelas mensagens recuperadas não eram só dados, entende? Eram a voz da Gisele. Uma voz que contava uma história completamente diferente daquela que foi apresentada no início, revelando seus verdadeiros sentimentos e, mais importante, as suas intenções. E aí os peritos encontram a frase que mudaria tudo: quero me separar, vou ser ex, não corna. Olha, essa não é a declaração de alguém sem esperança, né? Pelo contrário, é uma afirmação de decisão, de raiva, de autoafirmação. A Gisele estava ali confrontando uma suposta traição e tomando uma atitude definitiva. E a conversa não parou por aí, não. Ela detalhou o motivo. A história da traição já tinha se espalhado e o que mais machucou foi o fato dele ter mentido quando ela o confrontou. Ela deixou bem claro que a confiança tinha acabado e que a separação era o único caminho. Ficava evidente que a discussão estava escalando. Só que a perícia revelou algo ainda mais perturbador. O problema não era só o conteúdo das mensagens, mas o ato de apagar essas mensagens. Os investigadores acharam evidências do que eles chamaram de uma limpeza digital. E o timing dessa limpeza aconteceu, olha, é isso que é crucial. O laudo mostrou que o celular foi acessado e teve conteúdo excluído depois do disparo que atingiu a Gisele, mas antes da chegada do socorro, ou seja, enquanto ela ainda estava viva. Essa sequência de eventos é, para dizer um mínimo, extremamente suspeita. Para a polícia, a conclusão foi clara. Esse comportamento todo levantou a hipótese de uma tentativa deliberada de controlar a narrativa. Ao apagar as mensagens, a pessoa que acessou o celular estava, na prática, tentando apagar a versão da Gisele dos fatos para sustentar a história do suicídio. E essa ação tem nome no Código Penal: fraude processual. É basicamente o crime de modificar a cena do crime, as coisas, as pessoas, para induzir o juiz ou o perito a erro. É uma acusação muito, muito séria que se soma à investigação principal. As mensagens recuperadas também abriram uma janela para a gente entender a dinâmica do relacionamento. E o que surgiu dali não foi um conflito pontual, mas sim indícios de um possível padrão de controle. Em várias conversas, a Gisele relatava que o marido monitorava as redes sociais dela, chegando ao ponto de apagar perfis de homens das contas dela. E mais, ela mencionou que ele queria que ela deixasse o emprego como policial militar. Essa informação, aliás, foi depois confirmada por uma amiga em depoimento. O celular, então, não era só um meio de comunicação. Era talvez um instrumento de monitoramento. Então, com todas essas novas informações na mesa, o caso foi completamente reexaminado. A evidência digital não era só mais uma peça nesse quebra-cabeça. Ela se tornou a base para uma teoria totalmente nova.
E essa tabela aqui ilustra essa virada de chave de uma forma brilhante. A investigação saiu de um suposto suicídio por desespero para uma tese de feminicídio, motivado pela não aceitação do fim do namoro. O marido, que era visto como o cônjuge de luto, passou a ser o principal suspeito. E a evidência-chave deixou de ser uma declaração para ser o quê? Os dados digitais e a tentativa de apagar esses dados. Portanto, o ponto crucial é este. Para os investigadores, a manipulação das provas digitais reforça e muito a tese de feminicídio. Indica não apenas a violência física, mas também uma ação calculada, fria, para encobrir o crime e, no fim das contas, silenciar a vítima para sempre. Tudo isso nos deixa com uma pergunta fundamental, né? Em uma era onde cada conversa, cada pensamento pode deixar um rastro digital, será que a verdade pode de fato ser completamente eliminada? O caso da Gisele Santana parece sugerir que às vezes os fantasmas digitais que a gente deixa para trás são os que gritam mais alto.